Você é abençoado? Muito se fala sobre bênção em nossos dias. É comum ouvirmos nas nossas igrejas, no linguajar evangélico, esse termo. Se nós somos abençoados por Deus, ou até rogando pela bênção de Deus, por algum motivo específico. É claro que nós vemos isso, esse linguajar nas Escrituras, mas precisamos compreendê-lo adequadamente. Quando falamos sobre bênção, infelizmente, na nossa cultura materialista, nós pensamos muito em coisas deste mundo. É muito comum pessoas se sentirem abençoadas por terem um bom trabalho, bons recursos financeiros, uma boa saúde ou até bons relacionamentos. E é claro que em tudo isso nós podemos ver, de fato, a bondade, a generosidade, a graça do Senhor sobre nós. Mas quando as Escrituras falam sobre bênção, elas pensam em algo muito maior do que isso. Um exemplo bem claro disso está no comecinho da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Eu quero ler um texto com você, que é logo a introdução, que é um louvor. Paulo está louvando a Deus pelas bênçãos que nós temos em Cristo. Então, Efésios capítulo 1, a partir do verso 3 até o versículo 14, é uma oração só, é um grande texto aqui, onde nós podemos ver esse louvor que Paulo apresenta ao Senhor. O texto da palavra do Senhor diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então note, quero fazer uma breve pausa aqui com você no texto, note que Paulo começa louvando a Deus porque ele já nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O que isso significa? O restante do texto vai nos exemplificar algumas dessas bênçãos. Note que Paulo já diz que nós que somos o Senhor, que estamos em Cristo, que conhecemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, já somos tremendamente abençoados. Com todo tipo, toda sorte de bênção espiritual. E a partir do versículo 4, ele vai começar a listar algumas dessas bênçãos. Vamos vê-las juntos? Versículo 4 em diante diz assim: Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Note que do versículo 4 ao versículo 6, Paulo lista algumas dessas bênçãos, como a eleição, ele nos escolheu nele, como o amor em nos predestinar para sermos santos e irrepreensíveis, como a adoção, ele nos adotou como filhos. Obras que o Pai vai fazendo ao nos salvar no seu grandioso plano de salvação, que mostra o quanto nós somos abençoados. A partir do verso 7, ele vai focar nas bênçãos que nós temos em Cristo, o Filho. Você vai notar que em todo esse louvor, as três pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus o Filho, Deus Espírito Santo, estão agindo com suas bênçãos sobre nós neste plano de salvação. Então note, do versículo 7 ao 12, o texto diz assim: No qual, falando de Cristo, o amado, que foi falado no versículo 6, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Então note que aqui Paulo vai listando algumas outras bênçãos que nós temos, como o perdão dos nossos pecados, a redenção que temos em Cristo Jesus, a herança futura que teremos na glória, a sabedoria que Deus dá, essa compreensão do mistério de Deus que a carta aos Efésios vai mostrar, que é a igreja de Cristo, a junção de judeus e gentios agora num mesmo povo. Tudo isso faz-nos compreender como somos abençoados, aqueles que esperam em Cristo, como o versículo 12 termina.
E no finalzinho dessa oração de louvor, versículos 13 e 14, temos um destaque a respeito da ação do Espírito Santo. Versículos 13 e 14 dizem assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Agora, o Espírito Santo de Deus é a garantia, o penhor da nossa herança até o resgate da propriedade. Nele que nós fomos selados depois que ouvimos a mensagem do Evangelho. Então note que em tudo isso, Paulo está destacando o quanto nós, que pertencemos a Cristo, somos tremendamente abençoados. Não são bênçãos materiais relacionadas a essa realidade aqui que logo vai passar. São bênçãos muito superiores. Nós já somos tremendamente abençoados pelo Senhor e temos motivos para sermos gratos e adorarmos esse Senhor por todo o nosso viver. É por isso que o texto destaca por 3 vezes que tudo o que Deus faz tem como objetivo o louvor da sua glória. Nós existimos para adorá-lo, para glorificá-lo, e ao ver a sua grandeza e a bênção que é fazer parte do seu povo, a bênção que é pertencer ao Senhor, nós temos motivos de sobra para louvar esse Deus, para agradecer ao Senhor. Você e eu, que já somos parte do povo de Deus, somos tremendamente abençoados. Isso deve ser evidente na nossa forma de agir, na nossa forma de falar, no nosso sorriso no rosto, na nossa gratidão a esse Deus que é doador de toda a bênção. Que Deus te abençoe e até a próxima.